Graças a Deus, o Senhor é bom e a sua bondade se manifesta de geração em geração. A paz, irmãos. Parabéns para vocês. Primeiro versículo que eu quero ler. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. É o que eu recebi. Eu quero dizer para a nossa amada irmã, tia, que teve que deixar o ministério de dança, que eu sei o que é isso. Eu conheço algumas pessoas que tiveram que deixar. Não é fácil. Mas a gente vai chegando a certa idade que eu lembro muito do pastor Scott, Cristo para as Nações. Tem uma música que ele trouxe do inglês para o português que diz assim: cante no Espírito, ore no Espírito, pule no Espírito, dance no Espírito. E hoje eu entendo bem essa música. Porque não dá para dançar mais. No meu caso, né? Não é o seu. Privilégio que estar aqui. Eu vim pensando, eu não posso pregar nessa comunidade, como também na restauração, eu não posso pregar. Eu quero, talvez, clarificar um pouco mais o texto, talvez trazer algo que você já conhece, mas pregar. Eu sei que vocês têm sido edificados pela palavra, amém? Os testemunhos aqui, os seus de vidas. Então, sei que como discípulos vocês têm buscado praticar. Mas eu tenho 2 textos, e dentro destes textos, alguns anos atrás, eu ministrei na Comunidade do Caminho. Talvez uns 10 anos, não sei. É o segundo texto que eu quero conversar com os irmãos um pouquinho. Eu quero orar. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui, na tua presença, nessa comunidade, no caminho do Senhor. Pedindo ao Senhor, Espírito Santo, o Senhor me conduza na simplicidade da palavra, para que ela possa alcançar o fim necessário e proveitoso, não só para a comunidade, mas para os convidados, para todos nós, em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Se em algum momento eu falar Paulo, você me desculpa. É porque eu acho que é o apóstolo Paulo que escreveu, então eu fico preso a ela. Mas não tem autor, então não posso dar voz aonde não tem. Então, você já vai me perdoando aí. Carta aos Hebreus, capítulo 12, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Ainda quero ler alguns versículos a mais, mas lendo esse, quando diz grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, eu lembro de uma música da Priscila Tani, no qual ela diz a música assim: eu abro mão do meu livre-arbítrio. Então, embaraços talvez seja para nós algo que nós temos liberdade para poder termos em nossas vidas, mas que na caminhada talvez temos que abrir mãos para que não se torne pecado. Diz assim o versículo 2: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os canseis nem desanimeis. O versículo 4 diz que ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele forem repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Esses são os versículos que eu quero, dentro do texto, comentar com os irmãos. Como eu disse, não posso pregar. É só uma clarificação.
vocês já são alimentados pela palavra, então é clarificar. Tenho certeza disso. Não é um texto que é a primeira vez que é ministrado aqui, mas eu espero que em algum ponto a mais venha renovar talvez a sua fé, a sua vida, a sua caminhada. Antes de dar continuidade, quero agradecer a pastora Simone por ter se tornado também uma intercessora da minha vida e da minha família. Tem se preocupado comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, em particular com o meu filho. Eu agradeço muito a Simone, pela pastora Simone, pelo carinho e intercessão. Quando nós vemos, então, esse texto aqui no capítulo 12, o escritor diz assim que continue correndo, continue na caminhada, vamos em frente. Mas ele traz para nós aqui uma grande nuvem de testemunhas, e eu particularmente acho que se refere ao capítulo 11. Alguns acham que também pode ser outras testemunhas, mas eu vejo que ele, pelo fato de estar acompanhando aqui, ele se refere aos nossos amados irmãos em Cristo, sem ter conhecido Cristo, mas em Deus, esperando a promessa de Cristo do Velho Testamento. Tenho ministrado nesses dias alguns desses da Galeria da Fé. Alguns que passam despercebido no nosso meio, talvez por serem pequenos, mas de uma enorme proporção quando nós conhecemos um pouquinho mais deles. Então o texto já diz para nós que nós devemos continuar indo em frente. Eu quero dizer para você, neste final de semana, ao soprar as velhinhas para comer o bolo, continue correndo. Não pare, por favor. Continue. E o texto diz então embaraço e pecado. São duas coisas distintas. Embaraço, talvez, é uma liberdade que nós temos. Pecado é aquilo que nós não podemos ter em nossas vidas. Mas, como eu disse, talvez o embaraço ele pode se tornar pecado. É algo que, na teologia, nós chamamos de áreas cinzentas, onde nós não temos uma clareza do texto ou daquele ponto que nós queremos realizar. Por exemplo, nós usamos o Velho Testamento, como eu quero no segundo texto, 2 Coríntios capítulo 3, comentar algumas coisas com os irmãos. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus, diz o escritor de Hebreus, principalmente no capítulo 6 dessa carta, que Cristo, então, ele se tornou para nós o cumprimento do Velho Testamento. Então, nós temos como pano de fundo, temos como história, temos como testemunho, mas para ser por ali. Alguns grupos dizem que não podem usar barba, e pegam versículos de Levítico para isso. Outros dizem que não podem usar cabelo comprido. Me escandalizei com o rapaz. Mas o meu escândalo é porque eu já tive cabelo. E grande. Então, dá saudade, né? Dá saudade. Áreas cinzentas que talvez na caminhada é importante nós nos avaliarmos. Como eu falei, eu não estou pregando, eu só estou clarificando o texto junto com os amados aqui, e quero dizer para vocês a importância de talvez o pecado, eu sei que vocês já sabem o que é, mas essa área de embaraço. É importante que na caminhada da comunidade, das nossas vidas, nós venhamos tentar descobrir um pouquinho mais do que é esse embaraço. Embaraço é aquele que constrange o coração de Deus. Aquilo que nós fazemos e talvez o outro faz, da mesma comunidade, e é tranquilo. Mas quando você em particular faz, você fica constrangido. Você vê o outro fazendo, ou tendo, ou vestindo, ou tal, e é normal para você no outro, mas em particular para você se sente embaraçado. Nós sabemos que é uma corrida que, como na oração aqui na tela da pastora Simone, até que Jesus volte. É uma corrida que nós precisamos deixar os embaraços. Os embaraços em outras traduções, NVV e outras, na linguagem de hoje, que é essa mais
para jovens, ela nos mostra aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos deixa lento. E como Jesus está para voltar, então é importante que nós venhamos deixar o embaraço para continuar propagando o Evangelho, para que mais pessoas se tornem bonitas com vocês. Porque depois de Cristo vocês ficaram até bonitos, não é verdade? Antes, né? E eu não vim com essa intenção, mas novamente quero citar a música da Priscila Tânia. Sempre de vez em quando eu lembro e digo para alguém: Deus de milagre tu és. Entendeu? Deus faz milagre, não é? Você viu a foto aqui do argentino aqui na frente? O argentino, ele sabe quem ele é, né? Então, quando nós vemos esse primeiro versículo aqui, abandonar o que nos atrapalha e o pecado, é porque nós temos uma corrida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala dessa corrida. Ele diz que alguns correm com propósito secular, mas que nós temos um propósito eterno. A coroa que nós vamos receber é incorruptível. Não é o louro da fama, mas é de estar com Cristo eternamente. Já o segundo versículo diz que olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas, quando eu disse que não estou pregando, como o apóstolo Paulo, mesmo não falando, eu sei que assim é o sentimento de vocês da comunidade, quando olha para Denilson e para os demais pastores. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, olhando firmemente para Jesus, hoje é olhando para pessoas de caráter, para pessoas que têm a vida transformadas. Essas são referências para a vida de vocês. Precisam continuar olhando. E eu digo espiritualmente, olhando para eles, observando de perto. Talvez voltando ao primeiro versículo, aquilo que é embaraço e que eles abriram mão para poder servir ao Senhor com mais prazer, com mais diligência, com mais tempo. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero, nesse versículo 2, trazer algo que para mim é muito importante. Diz assim, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a fé. Alegria, prazer. Quando Jesus foi chamado pelo Pai a se dar por nós, a se entregar por nós, não houve uma rejeição, não houve, será que eu vou? Houve uma liberdade, um abrir mão de ser Deus para se tornar como nós, sem pecado algum. Mas a alegria é o fim proveitoso da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E se ele estivesse aqui no sentido literal, físico, ele poderia observar vocês. Mas como ele está em vocês através da pessoa do Espírito Santo, ele pode observar vocês. E isso é uma alegria para ele. Quando diz que a alegria que lhe estava proposta é porque ele sabia que ele precisava abrir mão de ser Deus para alcançar a salvação da sua vida, da sua família, de muitos que não estão aqui porque não cabem, mas que são nossos irmãos em Cristo Jesus. Essa alegria é uma alegria que eu encontro no apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Preso, açoitado, sem saber o que iria acontecer no sentido de liberdade ou não, mas é a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. E ele diz assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrar em quem e por quê? Em Cristo. Como Cristo se alegrou se entregando por nós, sofrendo morte de cruz, temos dentro de nós plena alegria também de chegarmos aqui no versículo 4. Ainda não resistimos até o ponto de derramar o próprio sangue. Na sua tradução, talvez você esteja acompanhando, diz, a ponto de não ter conseguido vencer plenamente o pecado. Mas voltando e pegando então a parte B do versículo 2, consumador. Cristo fez tudo o que era
preciso para que nós, através da fé, venhamos continuar correndo. Nada temos que fazer para alcançarmos o que já fomos alcançados, a vida eterna. Mas temos que exercitar a nossa fé para que muitos outros também sejam alcançados como nós assim fomos alcançados. Então, o consumou aqui na sua vida também precisa ser assim. De fé em fé, de glória em glória, o tempo todo, de todas as formas. Abre mão da sua vida, abre mão da minha vida, para que Cristo seja glorificado. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele nos mostra a diferença de uma lei que se tornou religião no dia de hoje. Para um Cristo, ele diz, olha, não é assim. Aquele que ia para a cama com outra pessoa, que não é o seu cônjuge, cometia adultério. Mas só de olhar, você já comete adultério. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Se pedir a capa, dê a túnica. Se te bater no lado, dê o outro. A alegria do Evangelho está em renunciar à nossa própria vida para que Cristo, de fato, seja quem Ele é no tempo de hoje em nós. Também ouvi aqui alguns testemunhos, e isso é uma verdade. Talvez o ambiente que estes e outros que ainda estão e precisam sair de lá, como estes conseguiram se libertar, talvez foram enxotados, talvez não conseguiram permanecer pelo formato religioso, foram machucados, foram maltratados. Mas aqui encontraram o consumar, não da obra de Cristo, mas através da obra de Cristo, daqueles que se converteram e em Cristo tiveram referência do que é ser cristão. Um pastor diferente, um irmão diferente, alguém diferente que está fora dessas quatro paredes, porque a igreja é esse indivíduo, ou são esses indivíduos. Então é um prazer estar aqui, mas dizer para vocês, apaguem a vela no final do dia de amanhã, da noite de amanhã, mas continue correndo. A carreira que Deus propôs para vocês ainda continua, ou para nós, mas em particular para vocês. E como eu disse, o versículo 3 diz, considerai aquele que suportou. Quando nós olhamos para as pessoas, nós costumamos a observar algumas coisas na vida dela, seja bom ou seja ruim. A minha esposa não está presente porque eu não sei se é Covid, se é dengue, se é beleza, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela está meio perrengue, né? Talvez cansou de andar com gente feita, procurou ficar mais sozinha em casa, por isso que ela não está aqui nessa noite. Esse é o motivo, tá, irmãos? Mas está melhorando, graças a Deus, e cada dia ela vai ficar boa, e continuar bela, bonita, né? Mas vocês podem ver que eu estou bem passado, bem vestido, porque ela me ama. Mas ela ama mais a Cristo, porque eu acho que se dependesse de mim, eu estava amarrotado. Ela me deixava amarrotado. Mas como ela ama a Cristo acima de mim, ela me deixa bem arrumado. É aquele detalhe, é um feio bem vestido, né? Um feio bem arrumado. Quando nós encontramos esse texto e observamos as testemunhas, eu sei que se você conhece muito desses testemunhos, e eu não quero citar nenhum deles para que você se prenda a ele do texto. Eu quero a nuvem de testemunho que talvez já não se faz presente fisicamente no nosso meio. Talvez que já partiram para a glória, já estão em outros estados, em outros lugares, mas que fazem parte dessa comunidade. Que mesmo não estando presente, faz parte dessa comunidade. Nuvem de testemunho. São pessoas que marcaram e marcam a nossa caminhada cristã. Eu sempre cito, quando tenho oportunidade, o pastor Aldo, o pastor Itamar, que foram os meus primeiros pastores, onde eu me converti na comunidade evangélica Nazarena. Na verdade, era a Igreja Evangélica Nazarena Pentecostal, agora é que é comunidade. Ficaram jovens lá com o pastor mais jovem, o pastor Itamar morreu, tirou a igreja e colocou comunidade. Esse povo, não é verdade?
pastor novo começa a tirar a igreja para a comunidade, e aí parece que nós somos melhor do que os outros. Mas também, pastor Paulo, né, Tavares, que foi o meu pastor após o fechamento da Igreja Nazarena no bairro Tupi, no qual me ensinou muito em todos os sentidos, e eu sou grato a ele. Há uma nuvem de testemunho que vem atrás de mim e que me impulsiona a caminhar e olhar para eles, e olhar para esses das Escrituras e não parar, e perseverar. E como nós não podemos ficar aqui até meia-noite, eu vou continuar em Hebreus. Nós temos aqui vários versículos, eu vou chegar até o final dele, depois eu vou para o. Pode ser? Pode, né? 9 horas vocês vão embora e me deixam sozinho aqui, né? Eu conheço crente, gente. Eu não sei porquê, né? Mas eu conheço crente. Mas tem um outro texto que eu quero lembrar, alguns anos, que eu ministrei na comunidade do Caminho, em 1 Coríntios capítulo 3, no qual então, deixa eu ver se isso mesmo. É 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios capítulo 3. E eu quero ler do primeiro versículo até o 18º, fechando ali o capítulo. E alguns vão lembrar, imagino eu. Senão da minha pregação, né, além da agenda da André, que talvez já foi ali há alguns anos tentando lembrar, mas algum ponto talvez. Mas lá eu só li 2 versículos. Aqui eu quero trazer toda a consideração do texto para entendermos Hebreus 12. Diz assim: começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pausa. Quando nós falamos ministros, Paulo não está falando de apóstolos, Paulo está falando de igreja. Todos nós somos ministros. E por isso que vem a palavra ministério, vem de ministros. E quando nós falamos de ministro, vem daquele que serve. Aquele que está servindo. Então ele diz, olha, ele nos fez também capaz de sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Somos servos. Nós somos servos. Ministro e disponíveis a servir, aqui e fora daqui. Nos dedicar o nosso tempo para a glória de Deus com essa corrida que está proposta para nós, não olhando para trás, como diz o apóstolo Paulo, mas focando em Cristo, como diz o escritor de Hebreus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Mas entendendo que agora nós somos ministros. Eu vou pedir perdão à Priscila, que não era isso, não. Mas a música dela também fala isso, não é? A música dela fala assim, eu não quero que você canta não, viu? Não é isso não. Mas se quiser cantar também, pode. É que abro mão do meu livre arbítrio por ti. Abro mão de ser livre para ser serviço. Ministros é aquele que serve. Serve a quem precisa e a quem também não precisa. Está disponível a ser testemunha de Cristo, independente de onde nós nos encontramos. Talvez alguns irmãos da comunidade, alguns convidados não puderam vir, porque estão de plantão, talvez, essa noite. Mas lá é um lugar deles servirem, com a vida deles, com dedicação, com hombridade, honrando o nome do Senhor que está acima deles. E diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória
do seu rosto, ainda que desvanecente? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, de tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, ou seus entendimentos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo, permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A leitura do texto já diz muito por si, mas como eu parei um pouquinho, eu quero voltar então aqui e dizer para os irmãos. Quando Moisés desceu do monte e não sabia que o seu rosto brilhava, e o povo ficou escandalizado com o rosto de Moisés, porque parecia rosto de Deus. Ali então ele teve que colocar o véu para não se escandalizar e não assustar as pessoas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que no mesmo momento que ele impediu com que as pessoas vissem a glória de Deus, também desvaneceu-se dele também. O fato de não termos um véu nos faz despido diante de Deus e de uma sociedade caída, no qual ela está carente da glória de Deus e por isso devemos correr, largando os embaraços, os pecados, tudo aquilo, olhando para o autor e consumador da nossa fé e entendendo que ainda não sofremos o suficiente. Ainda é possível mortificar na nossa natureza humana aquilo que porventura nos impede de alcançar a estatura de um varão perfeito. O alvo da igreja é Cristo. Mas só que Cristo está na frente, nós temos que continuar seguindo Cristo, observando Cristo através dos apóstolos, através hoje dos pastores, dos ministros, dos profetas, dos irmãos, e entendendo que hoje nós não temos um véu. O véu, o sentido aqui de desvanecer, para nós hoje é uma religiosidade. É onde as pessoas na caminhada talvez voltem atrás e colocam-se um véu. E impede com que os outros vejam a glória de Deus. É como quando você chega em um velório, está ali um ser humano, um cadáver, no qual você talvez acha que ele não é convertido, porque até os últimos dias de vida, talvez em meio a uma cirrose foi que o levou, talvez a família está toda lá e nós vemos aquelas imagens, tudo, e aquele momento chega Cristo ali. Mas aí as pessoas dizem assim, mas eles são crentes. Eles não entendem o que está acontecendo aqui. E você diz para eles assim, eu entendo o que está acontecendo aqui. Porque um dia eu tinha um véu como você tem hoje. E eu estou aqui despido dizendo, se não é Cristo em mim, o que seria de mim? Mas Cristo em mim, de fato, é a esperança da glória. E eu estou agora promovendo a luz para que não para este que está aqui, mas para você que está aqui, possa estar eternamente com Deus. São oportunidades que muitas vezes nós precisamos entender que Deus quer contar conosco. Que Deus deseja e tem nos dado a oportunidade para alcançarmos outros através dessa luz que é Cristo. No Sermão do Monte, Jesus diz isso. Mateus capítulo 5, ele cita isso e ele fala então que nós somos o sal da terra, mas ele diz assim, vós sois também a luz do mundo. 5,14.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vós sois a luz do mundo. Eu não sou poeta, mas eu gosto de brincar com as palavras. E eu coloquei assim no final do que eu chamo de esboço, essa expressão, ao terminar e orar e ter essa palavra. Vamos apagar as velas e renovar em nós a luz de Cristo. E essa noite seja uma noite de renovo. Que a glória de Cristo venha brilhar mais e mais na vida de vocês. Se for mais 24 anos, que seja um farol para essa humanidade. Se for mais um dia, que logo, logo estaremos com Cristo e isso aqui então. Parabéns mais uma vez e que Deus os abençoe. Obrigado.